Salve, salve! Vamos lá? Corrigindo. Questão diz o seguinte, ó. O ponto A, 3, pertence ao primeiro quadrante. Ó, vamos ver o que que acontece. Está pedindo para fazer achar essa sequência, né, do verdadeiro ou falso. Então vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o eixo. A gente tem aqui o eixo X e o eixo Y. Não é isso? Então a gente tem o quê, ó? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então é nessa relação que a gente vai observar. E aí está dizendo o seguinte, ó, qual é o ponto observado aqui, ó? É o ponto 1 e 3. Então x é 1 e y é 3, ó. Então x é 1 e y é 3, os dois valores positivos. Então esse ponto aqui, ó, ele está onde? No primeiro quadrante. Ok, beleza, perfeito então. Então essa primeira relação aqui, ela está verdadeira, ó. Ela está verdadeira. Certo, agora o eixo X, está dizendo que o eixo X é chamado eixo das abscissas. Ok, beleza, esse eixo X aqui, ó, ele é chamado de abscissas, perfeito. Então, abscissas. Deixa eu escrever direito aqui. Abscissas, pronto. Então, é o eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Quando a gente usa, né, o ponto, no caso aqui, ó, o ponto, né, se eu estou pegando o ponto A, que é 1 e 3, ou seja, a gente está trabalhando com x, o valor de x e o valor de y. Então, esse ponto aqui, ele é chamado de coordenada, ok? Então, ó, coordenada. Então, coordenada. Então, o ponto aqui, ela é representado, né, chamado, para dizer que eu tenho uma coordenada. O A1, 3, esse ponto A representado por um 3 aqui representa uma coordenada, né? Marca uma coordenada. Perfeito. Então, beleza. Então, o que que tá aqui, ó? Isso também está verdadeiro, né? O eixo das abscissas. Ok, o eixo Y está dizendo que é o eixo das coordenadas. Não, é o eixo das ordenadas, não é coordenadas. Não tem esse có aqui, não. É só eixo das ordenadas. Então, isso está falso. Então, ó, 3 verdadeiros e um falso. Então, 3 verdadeiros e um falso, 3 verdadeiros e um falso. Então, ó, essas aqui já estão fora, né? Então, vamos lá. Então, portanto, os que ainda estão no páreo, letra A, as letras que ainda estão no páreo aqui, letra A e letra D. Perfeito, beleza, vamos lá. Vamos à próxima relação. Diz o seguinte, o ponto 4 e 0, ó, veja que a gente tem o que aqui? X e Y. Então, essa letra aqui, ó, onde está marcado o número, qual letra é essa? A letra X. Então, X é o quê? X é ordenada? Não, professor. X é abscissa. Então, veja, ó, que esse ponto 4, 0 aqui, pertence ao eixo das abscissas e não o eixo das ordenadas. Opa, então é falso. Vamos lá. Então, falso. Ah, professor, então aqui já saiu, ó. Então, já sei que a resposta correta aqui é a letra D. Então, eu já consigo, né? Porque é 2 verdadeiros e 2 falsos. Então, nessa sequência de 2 verdadeiros e 2 falsos, perfeito? Então, a gente já sabe que é, né, a letra D. Perfeito. Só para a gente fechar, diz o seguinte, que o ponto menos 2, então esse menos 2 aqui é de x, esse menos 1 é de y, ó. Que esse ponto, ele pertence ao quadrante ímpar. Vamos ver se isso é verdade, né? Se ele pertence ao quadrante ímpar, menos 2 e menos 1. Então, menos 2 de x, então vamos marcar aqui, ó, menos 1, menos 2 de x e menos 1, né, menos 1 de y. Opa, o ponto está aqui, ó, no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, 3 não é ímpar? Perfeito. Então,
verdadeiro. Então, veja que esse item aqui, ó, ele está verdadeiro, ok? Só para a gente confirmar aqui, ó, perfeito? Né? Que realmente está verdadeiro. Beleza, então, ó, verdade, verdade, falso, falso, verdade, só para a gente fechar a questão. E o último item aqui, ó, o par ordenado 6, 5 é igual ao par ordenado 5, 6. Veja que esse 6 aqui é x, aqui é y. Aqui é x, aqui é y. Observe o seguinte, ó, o x aqui, ó, eles são valores diferentes. A gente tem 6 e aqui 5. Se são valores diferentes, então o par não é igual. Então veja que esse item está o quê? Está falso. E aí fecha perfeitamente letra D. Isso aí. Bons estudos!